Eu me chamo Marlos, tenho 21 anos, sou natural da cidade de Santarém e atualmente sou estudante de arqueologia na UFOP. Eu sempre fui muito fã da disciplina de história na escola, eu sempre tive muito interesse. Desde criança eu assistia e dizia, eu quero ser isso, eu quero ser isso. E ao longo do meu crescimento, eu fui pesquisando na internet e eu achei a arqueologia. E eu de primeira me interessei, eu disse, não, eu quero fazer arqueologia, eu quero ser arqueólogo. Eu acho muito interessante o trabalho da arqueologia, como a arqueologia trabalha, de como ela entende as pessoas do passado através do material. E hoje eu trabalho com esse material, o material cerâmico, minha área de interesse. E eu pretendo, com esse material, analisar as suas formas, a sua decoração, entender um pouco o que é esse material, para ajudar a entender como as pessoas utilizavam esse material no passado. Dentro da arqueologia a gente tem uma gama de trabalhos, de análises, e a análise de material cerâmico é um deles. A gente analisa as formas dos fragmentos, porque nos sítios arqueológicos o que a gente encontra não são vasos inteiros, é muito difícil. E a gente encontra muito material fragmentado, muito pedaços de vasilhas. A análise no material parte em entender o que é esse material, o que é esse fragmento. Se é um fragmento que é da parte de cima, da parte do meio ou então de baixo do material. E a gente tenta entender um pouco sobre a composição desse material que era utilizado para dar firmeza, a decoração, como era utilizada, o que era feito, que tipo de desenhos, como eram feitos esses desenhos, a pintura. A gente usa diferentes técnicas, o próprio fragmento conta pra gente um pouco o que ele é. Então existem características da parte de cima do vaso, características da parte de baixo e características da parte de baixo. A exemplo, a gente tem muitos fragmentos do que a gente chama de borda, ou seja, a parte de cima de um vaso, tem características. E a partir desse fragmento eu consigo analisar ele com a lupa, eu consigo ver a olho nu se ele tem alguma pintura, se ele tem algum desenho. E eu vou anotando tudo isso para depois somar e depois dizer, não, esse vaso não tinha decoração, ou esse vaso tinha decoração, esse fragmento tinha isso. E também a gente vai fazendo uma espécie de quebra-cabeça com as peças. A gente, essa peça parece que remonta com essa. É assim que a gente remonta vasos ou partes de um vaso, A gente costuma dizer que eu brinco de quebra-cabeça aqui. Esse material em questão que eu estou trabalhando é um material de Sambaqui, do Sambaqui, que fica próximo à cidade, próximo à prainha, Porto de Mós. A partir do material a gente busca entender um pouco sobre como as pessoas usavam o seu meio, como eles manejavam, como eles modelavam as coisas, sejam materiais cerâmicos ou sejam materiais de pedra, ou como a gente chama, materiais líticos. E a partir dessa análise a gente busca entender um pouco sobre como eles usavam esses materiais, como era usado essas vasilhas, para que era usado, será que era usado para comida, para colocar água, para colocar algum tipo de bebida. E a partir dessas pesquisas a gente junta tudo para algo maior, eu posso colocar, para entender o que é um sítio arqueológico, para entender de onde esse material saiu, conseguir entender se esse material é muito mais antigo ou muito mais recente, entender de onde vem e entender um pouco sobre o próprio material em si. O material, logo que ele sai de um sítio arqueológico, ele vem para o laboratório. E esse material ele fica aqui para que a gente, alunos da universidade, venha e estuda para entender esse material. E eu vejo o laboratório como uma casa para esses materiais, porque é aqui que a gente vem, a gente analisa, a gente guarda, a gente vê melhor técnica, modos de guardar esse material. Eu acho que eu sempre fui curioso, em certa parte, entender um pouco sobre as coisas, entender sobre o passado. E a arqueologia ela é uma ferramenta para isso, para a gente entender, e eu tento jogar isso para as minhas análises. Eles contam para a gente sobre como esses grupos eram no passado, o que eles faziam, como eles faziam, que tipo de material eles usavam. Então, partindo disso, é uma das coisas que eu gosto muito dentro da arqueologia, que é a análise de material cerâmico, que é entender como esses grupos estavam modelando o barro, fazendo as coisas com barro, com argila e transformando em algo extremamente grande, que são as vasilhas, os pratos, as estatuetas. Tento buscar nas minhas análises, ou o que eu faço, é entender, ver, poxa, não é só algo estético, não é só algo bonito, não é só um vaso, não é só um fragmento bonito,
mas o que ele pode contar pra gente? O fragmento ele fala com a gente, o material ele fala com a gente. Então a gente tenta utilizar, né, determinadas metodologias para descobrir o que é que esse material tem para falar pra gente.